o cliente já está de saco cheio, o cliente não quer saber o que você trabalha. O cliente ele quer saber se você consegue resolver o problema dele. Essa metodologia de vendas, né, do Spin Selling, ela é uma metodologia de vendas cientificamente comprovada, né? Então é importante entender que essa metodologia ela funciona muito bem, principalmente em serviços de engenharia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Elétrica é o Poder. O podcast que vai ajudar você, profissional da engenharia elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Eu sou a Carol Marques. Eu sou o Kelvin Mendonça. E eu sou o Anderson Alexandre. E o tema do episódio de hoje é Spin Selling, como aplicar vendas consultivas na engenharia elétrica. E só lembrando para vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho e também nos acompanhe pelas principais plataformas de streaming. Então, o tema do episódio de hoje, como eu já falei, é Spin Selling, como aplicar vendas consultivas na engenharia elétrica. Mas e aí, meninos, o que são vendas consultivas? E aí, Anderson? Olha como é que dentro da World Elétrica Soluções você entende que é uma venda consultiva? Como é que você aplica e como é que você entende isso lá dentro? Perfeito. Na engenharia elétrica, né, por se tratar de soluções complexas, então a gente está falando de que, vamos supor, vender os serviços de elaboração de um projeto elétrico, porque muitos podem pensar o seguinte, projeto é papel. Não é. Projeto, se você dimensionar da forma errada, você pode ocasionar acidentes fatais, e não a uma, duas pessoas, a várias pessoas. Então, imagina só, um dimensionamento incorreto, provocar um incêndio em uma edificação, um hospital, por exemplo, imagina só o prejuízo que pode trazer. Então, a gente está falando de vendas complexas. E a metodologia em si, né, das vendas consultivas, elas funcionam principalmente muito bem para vendas complexas, diferente de vendas mais simples, onde muitas das vezes o cliente ele tem uma tomada de decisão sobre aquela venda mais rápida, né? Só que, como é que a gente aplica na World Elétrica Soluções, por exemplo, essa estratégia de vendas e por que ela funciona tão bem? Tá bom? Porque a venda consultiva, ela consiste, a sua essência principal, qual a essência de uma consultoria? É resolver soluções, e para você resolver determinadas soluções, você precisa ouvir mais. Então, uma das características principais de uma venda consultiva é você fazer as perguntas certas para extrair as informações que você precisa para, de fato, você estar se comunicando com o cliente para que você possa, de fato, demonstrar o que o seu produto, o seu serviço, o nosso serviço, por exemplo, vai resolver o problema que o cliente tem. Então, é uma metodologia que você pergunta bastante, não sai afirmando algo que você já sabe, né? Porque que a gente vê muito na engenharia elétrica e em outras profissões também. O cara tem um conhecimento, ele quer explanar aquilo ali, jogar em cima da mesa para o cliente entender que ele sabe e querer comprar a solução. Só que, na verdade, o cliente quer saber se ele sabe resolver o problema que o cliente tem, e não o que ele sabe. Perfeito. Aquilo ali é ponto. Então, você está dizendo que em vendas consultivas, você pergunta para ouvir do cliente o que ele tem a dizer, e não... Isso, e não qualquer perguntas estratégicas, porque muitos podem pensar o seguinte, então eu vou chegar no cliente agora, vou encher ele de perguntas. Não, porque cada pergunta que você está fazendo ali, perguntando, né, ao cliente, você está como se estivesse gastando munição. Exato. E vai chegar uma hora que você vai gastar tanta munição que o cliente vai estar de saco cheio e não vai querer te responder mais. Tem que saber o que perguntar. Então, essa metodologia de vendas consultivas consiste em fazer as perguntas certas para extrair as respostas certas. Porque se eu tenho a consciência, de fato, do cenário atual do cliente e do que ele está precisando para resolver a sua dor, o seu problema, eu consigo ser muito mais assertivo na minha comunicação, na apresentação da minha solução. Perfeito. Então, por exemplo, muitos profissionais na área da engenharia elétrica costumam fazer uma apresentação da sua empresa, do seu serviço para o cliente, muitas das vezes com um folder na mão e fala, olha, a minha empresa é a World Elétrica Soluções, nós somos especialistas e trabalhamos com manutenção subestação, trabalhamos com projeto, trabalhamos com SPDA, o cliente já está de saco cheio, o cliente não quer saber o que você trabalha, o cliente ele quer saber se você consegue resolver o problema dele. E qual é o problema do cliente? Como é que eu vou saber se eu não fizer as perguntas certas? Exato. E tem mais, porque se o cliente ele tem um problema específico
que a minha solução resolve aquele problema, porque muitas vezes uma mesma solução que eu vou estar vendendo para o cliente, seja um projeto, seja uma consultoria, seja uma instalação de uma subestação, seja uma manutenção, independente do serviço, cada serviço que eu vou estar vendendo para o cliente, ele tem forma de se comunicar diferenciada com cada tipo de cliente. Então, entender isso é muito importante, porque ao invés de eu encher o saco do cliente falando coisas que o cliente não está interessado, eu vou apresentar o quê? Os diferenciais que o meu produto tem, alinhados com o que o meu cliente precisa. Então, quando você consegue fazer isso de forma muito assertiva, o fechamento ele vem de forma muito mais assertiva também, né? Então, é importante entender que essa metodologia ela funciona muito bem, principalmente em serviços de engenharia, porque se trata de vendas complexas. E deixar claro aqui também que a gente está falando de vendas consultivas, mas ela não é só para consultoria elétrica, ela vale para tudo. A gente trabalha consultivamente porque a gente pergunta para o cliente justamente usando uma metodologia que foi... não foi descoberta, mas ela foi estudada durante 30 anos, né? A metodologia do Spin Selling, pelo Neil Hackham. Neil Hackham, né? Que ele tem uma empresa de vendas lá nos Estados Unidos, né? De consultoria em vendas. Então, durante o período que ele estava ali à frente da empresa, ele elaborou estudos e viu que essa metodologia empregada em vendas de alto valor, né? Que são justamente essas vendas consultivas, que ele chama de venda de clientes de grandes contas. Essa metodologia era a que mais fazia o cliente chegar no momento final da venda, que é a assinatura do contrato ou o pagamento. E isso que é interessante, né? Essa metodologia de vendas, né, do Spin Selling, ela é uma metodologia de vendas cientificamente comprovada, né? Então, como o Kelvin falou, o Neil Hackham ele foi para o campo de batalha. Então, essa metodologia nem existia no mundo. Só que, como foi que ele extraiu? Como ele tem uma empresa que ele vende consultoria, ele treina os departamentos de vendas de grandes empresas. Exatamente. E aí ele começou a fazer esse mapeamento, estudo, e começou a ver o que tinha de diferente em cada vendedor de alta performance. E aí ele começou a ver que existia um padrão, que para vendas complexas tinha alguns vendedores que tinham mais êxito e outros não. E ele começou a estudar esse padrão. Então essa metodologia ela é muito interessante, ela é poderosa. Ela foi testada e validada no campo de batalha e é impressionante quando eu aplico ela no campo de batalha mesmo em nossos clientes, né? É muito interessante isso. Quando a gente vê que o cliente está interagindo com a gente, ficando entusiasmado por saber que a gente sabe resolver o problema dele, está escutando ele, aí as coisas melhoram exponencialmente. E para quem tem interesse em saber da metodologia, a gente indica esse livro aqui, que é Alcançando Excelência em Vendas de Spin Selling, que é justamente do Neil Hackham. E um livro muito bom para quem quer adquirir aí e aprimorar esse conhecimento, é importante. E o que é que quer dizer Spin Selling? Spin Selling, a própria palavra, né, o SPIN, S-P-I-N, é um acrônimo onde cada letra tem um significado, né? Exato. Então, o S, ele tem um significado de quê? São perguntas de situação, né? Você vai perguntar para o cliente, por exemplo, se ele já tem... Eu vou dar um exemplo de uma pergunta aqui, mas essa pergunta você pode ter feito a tarefa de casa antes e ter essa resposta. Mas, por exemplo, chega no cliente e pergunta, você tem alguma subestação na sua empresa, na sua indústria? Ele vai te responder, é a situação dele naquele momento. Só que, em pergunta de situação, você tem que ter feito o dever de casa, primeiramente, porque são poucas perguntas que devem ser feitas nessa etapa. Senão o cliente fica entediado. Você vai estar perguntando da situação dele ali. Ninguém gosta muito de falar do que ele está... De coisas básicas, vamos dizer assim. Para você ver, por exemplo, se o cliente tem uma subestação, tem o Google Maps aí, você pode visitar o local também. Enfim, tem várias ferramentas para fazer isso. Mas exatamente, pergunta de situação, você vai saber, né? Perguntar para o cliente, vai entender se situar, né? Como é que está o andamento da empresa dele. Por exemplo, se você tem no seu portfólio o laudo para crédito CMS, você vai saber se ele já tem um laudo. Então, qual a situação dele em relação ao laudo? Você vai perguntar, sua empresa já possui um laudo para crédito de ICMS, para se creditar do ICMS na fatura de energia? Isso é uma pergunta assertiva que você deve fazer, porque isso aí você não vai encontrar em internet, em uma conversa com um funcionário. Você tem que perguntar para o dono ou para alguém que gerencia as contas ali, enfim. Então, você vai saber da situação. Então, exatamente, o S do SPIN são as perguntas de situação
que a gente exemplificou aqui agora. Ou seja, né, são perguntas muito estratégicas da situação do cliente e que você tem que ter muito bem colocado no seu processo. E cada cliente vai ter uma situação, tem isso também. Exato. Por mais que você tenha um processo já pré-formulado das perguntas que você vai fazer, mas a cada resposta você precisa adaptar Exato. para conseguir colher estrategicamente daquele cliente para seguir para a segunda etapa, né? Exatamente. A gente tem que ir sentindo, né, como é que tá fluindo a conversa, porque vai que você prospectou aquele cliente e pensou que ia vender um banco de capacitores para ele. Então, você chega perguntando sobre questão de fator de potência, sobre multa de reativo excedente, enfim, vai perguntando aquilo ali, e no meio do caminho, dependendo do norte que a conversa tá tomando, você percebe que, na verdade, ele está com problemas de qualidade de energia elétrica, mas não relacionada ao fator de potência, mas à queima de equipamentos. Então, você tem que ir moldando a estrutura ali da sua reunião para que você consiga sair dali com um avanço, né? Que nas vendas a gente tem os conceitos, né, de continuação e avanço. Nesse caso, quando você, por exemplo, sai da reunião e o cliente fala assim, tá ok, eu vou entrar em contato com você. Isso é uma continuação, quer dizer que ele pode ou não entrar em contato. Quando você sai da reunião, o cliente fala assim, vamos marcar uma reunião, outra reunião com outro sócio para a gente fechar aqui, para a gente decidir como é que vai ficar essa consultoria que você está querendo prestar para a gente. Isso é um avanço. Você marcou uma reunião, ou seja, você deixou uma data, um horário pré-agendado para uma outra etapa. Isso você avançou. Agora, se o cliente chega, como eu disse, falando, não, a gente vai se falando, isso é uma continuação. Quer dizer que ele pode ou não falar com você. Você tem que sair da reunião com avanço. Ou com a reunião já pré-agendada, se for necessário. Ou, por exemplo, você já fechou tudinho, está faltando instalar o analisador de energia. Então, marcar a data que você vai instalar o analisador é um avanço também. E você tem que ter essa noção de moldar as perguntas para que no final de tudo você consiga avançar no processo de vendas e não continuar. Perfeito. E essa é uma sacada interessante que Kelvin deixou aí, tá certo? E anota aí, vocês aí que estão nos ouvindo, tá certo? Nunca saia do cliente sem uma data e hora agendada do próximo contato. Perfeito. Exato. Então, o sim do cliente é maravilhoso, mas também o não é libertador. Porque o talvez, depois eu entro em contato com você, isso é horrível. Exato. Porque vai lhe prender e vai estar tomando o seu tempo que você poderia estar partindo para o próximo cliente. Mas aí vocês já estão falando praticamente da etapa final desse processo de vendas consultivas. Certo. E é importante lembrar que essa etapa das perguntas de situação, elas também servem para que você, como vendedor, saiba se você vai dar o passo para a segunda etapa ou não. Porque é através dessas perguntas de situação também que você vai entender se o cliente precisa ou não do seu serviço, para nem você perder tempo e nem o cliente perder tempo também achando Perfeito. que vai encontrar uma solução no seu serviço. Isso vai ter mostrado que você prospectou de forma errada, né, esse determinado cliente. Você conversou com ele. Ou que o cliente caiu no seu funil, mas não era bem o que ele esperava também. Dependendo do meio que você faz essa prospecção, se é indicação, se é tráfego pago na internet, que a gente já falou em outros podcasts aqui anteriores, enfim. Você vai ter prospectado de alguma forma ou outra de forma incorreta esse cliente, né? E isso aí é para você ir aprimorando para que não aconteça. Você está de fato perdendo tempo ali, né? E na prática, lá na World Elétrica Soluções, as perguntas de situação, geralmente ela representa ali de 80% a 90% das perguntas de situação, a gente já faz sem perguntar ao cliente, a gente consulta. Sim. É Google Maps, é verificar a CNPJ. Pois é. E aí, porque, enfim, as perguntas de situações, as que você consegue extrair. Se você está perguntando ao cliente, você vai gastar, enfim, o seu estoque de perguntas e na hora de fazer as perguntas mais à frente, que vai ser necessário que a metodologia ensina, você já vai pegar o cliente em um estado emocional que ele já está de saco cheio, querendo Exato. terminar a reunião, né? Mas vai depender do porte da solução que você quer oferecer. Por exemplo, quando você consegue agregar várias soluções em uma primeira solução que você ofereceu, é necessário essas perguntas de situação para entender qual é o contexto do cliente. 10% dessas perguntas que eu faço diretamente com o cliente, né? Porque as perguntas de situação, geralmente, eu já extraio, enfim, antes de chegar na instalação do cliente, né? De conversar com ele, geralmente de 80% a 90% eu já extraí. Já fiz um pente fino, enfim, já me inteirei, inclusive, de quanto tempo essa indústria tem,
entender um pouco do mercado dela. Como é que está o mercado? Se é uma siderúrgica, como é que está o mercado das indústrias siderúrgicas? Então, eu começo a analisar todo esse cenário e aí não tem para onde correr. Você, quando chegar no cliente, vai ter que fazer algumas perguntas de situação para que você possa captar justamente o cenário que ele está de forma mais profunda, digamos assim. Né? Exato, para se ambientar também qual é a situação que ele está passando. Isso. E aí a gente segue para a segunda etapa, que é... Só para dar um adendo aqui em relação a essa situação para a gente encerrar. É como se você chegasse numa entrevista e a pessoa começasse a te perguntar qual é o seu nome, qual é o seu endereço, qual é a sua idade, e sair enfado, a pessoa fica entediada, né? Pelo amor de Deus. Se você quer prestar consultoria, você tem que saber o básico. E o básico que a gente está falando aqui tá aí disponível na internet e na maioria das vezes. Isso. E só fechando aqui a pergunta da Carol, né, o que é o Spin Selling, a gente acabou parando no S, né? Foi. Então, é um acrônimo que cada letra tem um significado. O S é de situação, P de problemas e implicação, N necessidade. Necessidade de soluções, né? E como o Kel falou, consiste em fazer perguntas chaves de situação, perguntas de problema para evidenciar qual é o problema, a dor do cliente, perguntas de implicações e perguntas de necessidade de soluções. A gente vai falar mais à frente aí sobre cada uma dessas etapas. Né? Perfeito. Certo. Então, feita a primeira etapa de perguntas de situação, qual é a segunda etapa e como consiste essa segunda etapa? Aí vem as perguntas de problemas. Essa eu gosto. Mas de onde você extraiu o problema? Os problemas, eu me situei primeiro o cenário que o cliente está. As perguntas de problemas, algumas você até consegue mapear sem perguntar ao cliente. Perfeito. Mas a grande maioria ela é direcionada para o cliente. Por quê? A partir das perguntas de problemas, mesmo que você já saiba alguns problemas que o cliente tem, é importante fazer o cliente verbalizar. Exato. Perfeito. Porque a gente vai ver mais à frente que um dos objetivos principais dessa metodologia é fazer o cliente vender a minha solução para ele mesmo. Então, eu preciso fazer ele verbalizar. Então, as perguntas de problemas, elas são fundamentais e muito importantes. E é uma das que eu mais gosto, porque na engenharia elétrica, a solução que você vende pode, se for executada, realizada da forma errada, pode gerar problemas ainda maiores do que o que o cliente já tem, né? E às vezes tem situações de que você até oferece a solução perfeita para o cliente, mas por não ter sido tão assertivo, não ter empregado essa venda consultiva, o cliente não entende e ele acaba pagando o pato na frente. Teve um caso de um aluno nosso que ele estava comentando nos grupos, de que ele foi fazer uma consultoria para era um mercado municipal da cidade dele, acho que é de Porto Alegre. E o dono de um restaurante não quis fechar com ele porque achou caro. De uma certa forma, deve ter faltado algum processo lá dele em relação a essa venda consultiva, mas ele alertou ao dono de que isso aí poderia acarretar em um incêndio. E, de fato, aconteceu esse incêndio. Tem até notícias aí na internet de um mercado público lá em Porto Alegre que teve o princípio de incêndio que tomou mais de 50% dele. Então, não é só você vender, é você mostrar de fato para o cliente que ele precisa daquilo ali, porque os riscos estão presentes, de uma forma ou de outra. A maioria das vezes a gente pensa em só faturar para vender a solução para ele, por exemplo, fator de potência, não pagar multa, ter mais dinheiro no bolso. Mas tem muitos casos que vale mais a segurança do que propriamente o dinheiro. Qual seria um exemplo de uma pergunta de problema em alguma situação da engenharia elétrica? Vamos supor quando eu vou vender subestações. Então, geralmente, o preço da subestação que a gente vende é um pouco mais elevado do que dos meus concorrentes. E aí, como é que eu faço para elevar a escala de consciência do cliente para ele entender que, de fato, o meu serviço ele não está mais caro do que o concorrente, mas para ele entender os diferenciais existentes nessa solução. Por exemplo, na venda de uma subestação. Então, quando eu vou vender a subestação, uma das perguntas que eu utilizo de problemas é justamente o seguinte, é mostrar para o cliente, olha, você sabia que ao implantar uma subestação, se você não realizar uma consultoria de gestão de energia em modalidades tarifárias da forma adequada, você pode ter um prejuízo de R$4.000 ou mais todos os meses? Isso é um problema. Isso é um problema. Quem quer perder R$4.000? Tu quer, Carol? Não. Tu quer, Kelvin? De forma alguma. Então é um problema. O cliente também não quer. O empresário ele não quer perder dinheiro. E aí, o que foi que eu fiz? Eu mostrei a ferida para o cliente. Olha, você até pode fazer mais barato. Porque, olha, vamos supor que a minha solução está custando 8.000 ou 10.000 mais caro. Olha só, ele pode, tá certo, contratando o serviço errado, uma pessoa que enquadre ele
numa modalidade tarifária que não seja a ideal, em 3 meses, ele vai ter um valor, um prejuízo maior do que essa diferença de preço. Então, eu começo a mostrar os problemas. São perguntas de problemas. Isso aí eu estou tocando na parte financeira. Teve uma série de outras perguntas de problemas relacionadas à parte de segurança. Mas vamos focar aqui na parte financeira. E aí, as perguntas de problemas, elas já se conectam com as perguntas de implicação, que é justamente a nossa terceira letra, né, da palavra Exato. SPIN, as perguntas de implicação. Então, se anteriormente eu mostrei o problema, eu mostrei a ferida, as perguntas de implicação vai fazer com que eu coloque o dedo na ferida do cliente. E aí eu começo a fazer o cliente verbalizar e também ele começar a pensar, a raciocinar sobre aquele prejuízo, aquele dano. E aí, depois que eu mostro o problema, né, de, enfim, perder R$4.000, aí eu começo a falar para ele, pergunta de implicação. Qual é o impacto de você perder R$4.000 todos os meses? A gente está falando aqui de R$48.000 por ano. Então, o cliente ele começa a falar. Agora, nossa, meu amigo, R$48.000 já é a entrada para me trocar o meu carro. Então, ele já começa a, ele mesmo, fazer com que a mente dele trabalhe, vendo as implicações dos problemas, contratando da forma errada. Tá certo? E aí, tem mais algum outro exemplo, que é o vídeo de perguntas de implicação? O que eu queria deixar aqui a gente percebe que as perguntas de problemas, elas são a matéria-prima das perguntas de implicação, né? Então, se você fez o trabalho bem feito ali nas perguntas de problema, você vai ter todo o material necessário para direcionar a conversa para as perguntas de implicação. E daí a gente tem o seguinte, o Neil Hackham, ele dividiu 2 tipos de necessidades, né, dos clientes. Tem as necessidades implícitas e explícitas. Explica aí um pouquinho sobre essas necessidades. Quando você está conversando com o cliente ali e ele fala assim, você quer vender um relatório de qualidade de energia, por exemplo. Ele fala assim, nossa qualidade de energia não é uma das melhores. Isso aí é uma necessidade implícita. Ele não está explícita, não está dizendo que precisa melhorar a qualidade de energia dele. Ele está dizendo que não é uma das melhores. Isso aí não quer dizer nada. Que precisa melhorar o fornecimento. Né? Exatamente. Mas quando você chega nas perguntas de implicação e o cliente entende que de fato precisa melhorar a qualidade de energia dele, então ele vai dizer, a gente precisa melhorar a qualidade de energia. Porque tá e não queimando meus acha. equipamentos e eu estou gastando Dinheiro. dinheiro. Exatamente, ele vai explicitar isso, ele vai deixar ali você ciente de que precisa. E a partir de então, você vai entrar na 4ª etapa, que a gente vai descobrir agora. Qual é a 4ª etapa, Carol? E antes de entrar na 4ª etapa, eu queria só citar um outro exemplo de fazer esse casamento das perguntas de problemas e implicações que aconteceu na prática na venda de um projeto de SPDA. Sim. Um projeto de PDA, né, de proteção contra descargas atmosféricas, em um cliente. Era uma escola. E aí a gente apresentou uma proposta. A nossa proposta, eu não lembro assim, o valor exato, mas foi acima de 18 mil, apenas o projeto do PDA. Sim. E aí o cliente estava com uma proposta de um concorrente que era se não estiver enganado, era em média R$5.000 que o rapaz estava cobrando não só para elaborar o projeto, mas também para executar e ainda fornecer os materiais. E aí, quando eu apresentei a minha proposta, acima ali de 18 mil, o cliente se assustou. Como é que pode uma disparidade dessa e a sua é só o projeto? Então, olha só, para elevar a escala de consciência do cliente, para o cliente fechar o serviço com a gente, porque depois que ele fechou o projeto, ele fechou depois a execução e o fornecimento de material, a solução completa. Então, como é que a gente consegue, de fato, elevar a escala de consciência do cliente para conseguir esse resultado de vendas? Porque, olha, na engenharia elétrica, isso é um ponto importante, por isso que essa metodologia do Spincelli, eu sou apaixonado, enfim, de paixão mesmo por essa metodologia, porque ela eleva a consciência de fato, para que, de fato, você possa cobrar aquilo que o seu serviço vale. Não é cobrar mais caro, é cobrar o justo, o valor que ele vale. Então, um exemplo, nesse caso específico, como foi que eu utilizei? Então, perguntas de problemas e implicações casadas. Então, eu comecei a falar para o cliente, a primeira coisa foi o seguinte, olha, primeiro, eu não trabalho olhando para a proposta de concorrentes. Por favor, guarde essa proposta aí. Eu vou fazer a apresentação, vou fazer algumas perguntas aqui a você. Primeiro, eu entrei com uma pergunta de situação. Qual é a pergunta de situação que eu utilizo para vender projeto de PDA? Primeira coisa é o seguinte, você quer um projeto apenas para cumprir tabela junto aos órgãos competentes, corpo de bombeiro, seguradora,
ou você quer um projeto que, de fato, venha trazer segurança para o teu estabelecimento? Essa é a primeira pergunta de situação. Porque se o cliente fala, não, eu quero só para pegar a liberação do Corpo Bombeiro, eu já não vou gastar minha saliva nem o tempo do cliente. Eu já me retiro e vou para o próximo cliente. Porque em vendas a gente tem que entender o seguinte, em vendas a gente tem que ter amor ao próximo. Se o cliente ele não quer, próximo. Mas olha só, continuando. Quando o cliente falou, não, quero segurança, cara, aqui é uma escola infantil. Nessa escola, os alunos que estudam lá, é uma escola, enfim, não vou falar nome aqui, né, questão de ética em si, mas é uma escola de alto padrão. Tá certo? Então, que tem várias crianças. Então, eu comecei a falar com eles, problemas. Cara, comecei a explicar um pouco da parte técnica, de uma forma que o leigo consegue entender, e não de forma engenheirês, que o cliente não iria entender nada. Então, comecei a explicar. Olha só, como é que funciona fisicamente um SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Aí eu comecei, olha, quando cai um raio, vai ter alguns processos. Então, o SPDA ele é dividido em quê? A parte de captação, descida e malha de aterramento. Então, olha só, a parte de captação e descida, toda a parte do gerenciamento de risco, comecei a explicar para ele. Tá certo? Essa é uma parte que, enfim, em normas vai estar sendo feito todo esse dimensionamento, atendendo aos padrões normativos, e essa é a parte mais simples. Só que, quando chega na malha de aterramento, quando a descarga, a corrente elétrica, ela vai estar recebendo ali pelo captor, vai descer pelos condutores de descida, quando chega na malha de aterramento, vai acontecer a seguinte situação. Essa corrente no solo, comecei a explicar, vai criar, tá certo? Imagine que você pega uma pedra e joga na água. O que vai acontecer? Vai criar umas linhas, não é isso? Umas ondas circulares, pronto. Então, a corrente elétrica, ela acontece semelhante. Só que essas linhas, essas ondas, são linhas equipotenciais, que, dependendo da situação, no dia que cai um raio, tomara que nunca caia um raio no seu SPDA, mas o dia que cair um raio, o que vai acontecer? A sua malha de aterramento e todo o seu sistema de descida e de captação, ele precisa funcionar, e quando essa corrente ela for drenada pelo solo, a malha de aterramento ela precisa ter sido projetada e executada de forma eficiente, não apenas para garantir uma baixa resistência ômica da malha de aterramento, mas para garantir o quê? Garantir que os potenciais de segurança, que é a tensão de passo, tensão de toque, ou seja, é quando uma criancinha que estiver correndo aqui nesse jardim, ele estiver dando uns passinhos ali, ó, correndo, brincando com os amiguinhos, ele não tomar um choque, uma descarga e ele vir a óbito. Então, meu amigo, é o seguinte, aí eu mostrei o quê? Problemas. Aí eu comecei a fazer perguntas de implicação. Qual é o impacto de você ter que ligar para o pai de uma criança dessa, porque ele sofreu uma descarga e veio a passar mal ou veio a óbito? Aí vai, enfim, aí vai na veia. O cliente ele já esqueceu de preço, esqueceu de tudo. E aí vem toda a parte de... porque muitos pensam o seguinte, a estratégia do Spincelli é só fazer a pergunta. Não é só fazer pergunta. Não é uma coisa robotizada, onde eu falo, pergunta de problema agora, pergunta de solução. Vendas, processo de vendas é diálogo, relacionamento. É dinâmico. Dinâmico. Então, eu faço as perguntas certas. Quando o cliente ele já me retorna com as respostas certas, que ele entende, quando eu falo qual o impacto, eu já sinto na expressão facial dele. Anderson, é importante também entender que mesmo nesse processo de vendas consultivas, você precisa dominar muito bem o pilar da técnica. Sem a técnica, nem adianta você estar na engenharia. Porque se você não domina, você não sabe nem passar esse problema para o seu cliente. Total. Né? E aí onde é que muitos vendedores, que são bons vendedores, que têm um posicionamento diferenciado e têm habilidades na comunicação assertiva de vendas, na parte da engenharia elétrica, muitos acabam se dando mal porque não tem essa base técnica. O engenheiro eletricista, que ele tem a consciência da parte técnica, tem um domínio técnico, e quando ele tem a consciência que ele precisa desenvolver, e ele desenvolve as habilidades de posicionamento e comunicação assertiva de vendas, que a gente está falando aqui nesse podcast todo, a gente está falando desse pilar, vendas. Nada de braçada, viu? Pode ter certeza. Comunicação assertiva de vendas casado com o quê? Com posicionamento. Vai longe. Então, voltando ao cliente, eu senti na expressão do rosto dele que não era aquilo. Ele ficou preocupado. Ele achava que era uma coisa mais simples, SPDA, e não é. Principalmente o projeto de malha de aterramento. Aí eu comecei o quê? Demonstração de capacidade técnica. Então, eu já ando com modelos de relatórios, de projetos, já no tablet. Na época, era impresso, numa pastinha. Então, olha, deixa eu te falar o que é um projeto de malha de aterramento eficiente. Então, eu comecei a mostrar.
todos os cálculos, comecei a mostrar não só a parte de cálculo, mas a parte estrutural de um relatório, e ele começou a ver que não é uma coisa simples, é uma coisa complexa para fazer da forma certa. Só que é uma demonstração de capacidade técnica no limite certo da paciência do cliente também. Isso. Tem que ter noção. Não é uma aula de engenharia, que ninguém tem paciência. Então, é uma aula de engenharia, é só para mostrar para o cliente, porque senão o cliente ele vai entender o seguinte, que ele não vai compreender, na verdade, se você não mostrar de forma visual. Então, eu começo a mostrar É importante, né? Ter uma imagens coisa... exatamente. para o cliente ele ter aquela figura gravada na mente dele, ele entender de fato o que é o serviço. Ficar só no verbal vai atrapalhar mais que ajudar. E aí o interessante é que no final daquela reunião, né, então eu conduzi ali, perguntando as implicações, quando eu perguntei qual o impacto, nesse daí só precisou fazer só essa pergunta de implicação para ele, não fiz nenhuma outra mais. Aí depois foi o quê? Demonstração de capacidade técnica, e aí vem, por último, as perguntas de necessidade de solução que a gente vai falar agora, não é isso? Mas antes de entrar nela, o que aconteceu foi impressionante. Porque o cliente que estava relutante, porque o meu valor estava muito acima do concorrente que estava cobrando um valor para entregar a solução completa, entre aspas, né, por R$5.000, e ele pagou 18 mil, mais de 18 mil só no projeto. E depois contratou nossa empresa para executar. Anderson, O que faz o cliente tomar uma decisão dessa? é interessante você falar isso também, e do que Kelvin já falou, que se você não faz as perguntas na hora certa, e se você não sabe fazer também as perguntas, você perde. Total. Porque se você não sabe, não é essa palavra, mas se você não sabe implicar, você parou no problema, e ele vai decidir entre preço, ele ia ficar com O mais barato. o mais barato. Total. E você ia perder sua Isso. venda. E para você ver que é uma estratégia que ela é conectada, cada pergunta se conecta com a outra. Para você ver, antes você falou agora da implicação, que se conecta com o problema, só que eu já conectei com as perguntas de situação. Porque se o cliente falasse que, não, só quero liberação do Corpo Bombeiro, eu já saberia que ele estava pouco se lixando no dia que cai um raio. Ele quer que o bombeiro libere. E eu não quero trabalhar com esse tipo de cliente. Posicionamento. E importante entender isso também, né, os engenheiros eletrotécnicos que estão nos assistindo, de que você precisa se preparar para ir para essa venda consultiva. Total. Né? Como o Anderson falou, não é entregar um folder e dizer, me liga se precisar. Não é isso. Isso é um tirador de pedidos. Não é nem um especialista em vendas e nem um especialista em vender soluções de engenharia elétrica. Né? Que isso tem muito do posicionamento, né? Você ir até o local que o cliente marcou com você, fazer uma apresentação e lembrar que esse processo da venda consultiva ele não é rápido como uma venda direta. Como uma pessoa que entrou numa loja, escolheu uma sandália, pagou e foi embora. Não funciona dessa forma. Verdade. A gente não está falando de comprar, como você falou, uma sandália, comprar um Exato. sapato, comprar um cacho de banana na feira. A gente não está falando disso. Então, se você não se alinhou tecnicamente, não estudou o seu cliente, que é importante também, né? Você já usou da expertise de... Não, isso aqui é uma escola, tem crianças aqui, corre Já perigo. mapeei tudo isso aí. Nem crianças, né? Tem pessoas. Pessoas, Tem pessoas. seres São humanos. vidas. Vender, olha, projeto de PDA é uma das coisas mais fáceis que tem. Porque a comunicação, não só vender projeto de PDA, vender soluções de engenharia elétrica, para mim, é uma das coisas mais fáceis que se tem no mundo. Porque quando é feito da forma errada, quando o cliente compra o produto errado, o produto soluções em engenharia elétrica, se ele compra errado, pode ocasionar prejuízos que o dinheiro não paga, que é a vida, cara. Então, quando você vai, aí o engenheiro eletricista, quando chega perante o cliente, aí quer falar de cálculo, né? Porque aqui vai ter que, enfim, calcular a integral. Enfim, começa a falar, não, porque vai ter que calcular a queda de tensão por conta disso e daquilo. Aí o cliente já desconecta. sai da É paciência. verdade. Desconecta total. A gente percebe que essas perguntas de implicação deixam o cliente meio que triste, né? Entre aspas. Se você perguntar se você quer ver alguém, uma criança lá sofrendo alguma descarga atmosférica, é um negócio que, cara, o cara já fica meio assim, né? Então, Anderson já teve esse feeling de ver, o cliente já se tocou, então agora eu apresento minha proposta. Porque acontece? Se você começar a fazer várias perguntas de implicação, vai acabar deixando o cliente deprimido. Que não é a Ele vai ideia, ficar né? triste ali Isso. na reunião E e... isso é um ponto, né, a nível assim de educação de aprendizado, porque muitos cometem o erro quando está estudando essa metodologia, porque é o seguinte, você precisa sim ter um repertório grande de perguntas que você vai fazer, mas não necessariamente, e você não deve utilizar todas elas
na mesma conversa de vendas. Você vai encaixar ela em momentos estratégicos. Esse cliente só precisou disso. Exato. E aí, como o Kelvin falou, as perguntas de implicações, ela gera isso. Gera uma certa preocupação e tristeza no cliente. Então, o cliente ele já tirou da mente dele os cifrões, preço. Ele não estava vendo, enfim, já apagou dos olhos dele. Ele nem falou em desconto, não falou mais em preço. Ele só queria entender a solução, só que aí gera essa preocupação no cliente. Exato. O cliente fica preocupado. Caramba, realmente, se matar uma criança dessa daqui, filho do deputado, não sei o quê, eu vou ter problema, meu Deus do céu. E aí é que vem as perguntas de necessidade de solução. Aí é o momento onde eu vou estar apresentando a minha solução, porque aí quando o cliente ele começa a fazer essa pergunta, né, qual o impacto de você ligar para o deputado fulano de tal para dizer que o filho dele faleceu. E nem precisa ser deputado, né, Anderson? Qualquer um ser humano. É porque nesse caso eu estudei, eu sabia que tinha filho de deputado, então por isso que eu estou falando na íntegra, né, esse caso real aqui. E aí, quando ele começa a falar, meu Deus do céu, não diga nem isso, cara, você é louco. Morrer uma criança aqui dentro dessa escola é o fim da minha escola. E mais por uma negligência, por falha na questão de uma infraestrutura das minhas instalações, não quero, pelo amor de Deus. Aí ele começou a bater na mesa assim, isola. E aí onde eu apresentei. Então, cara, você está justamente falando com a pessoa certa. A solução que eu vou te entregar, ele vai de fato garantir a segurança, tá certo, do teu patrimônio, porque a finalidade principal, as duas principais finalidades de um projeto de PDA, né, de proteção contra descargas atmosféricas, é o quê? É proteger, primeiramente, pessoas, seres humanos, e segundo, patrimônio. E é justamente isso que eu vou estar te entregando na minha solução. Então, por isso que eu já pedi para você fechar e tirar da mesa aqui todas as propostas dos concorrentes, porque eu não me balizo a minha solução baseada em preço. Eu não entro nessa guerra de preço, então já guarda essas propostas aí, porque é o seguinte, menos do que isso, eu não consigo te entregar uma solução que a tua instalação merece, com segurança, com confiabilidade. Porque eu expliquei para ele de forma rápida o processo da elaboração de um projeto de malha de aterramento, que compõe um projeto de PDA. Tem que ter o projeto da malha. Todo o procedimento de estratificação do solo, né, que é a sondagem geoelétrica do solo, todos os procedimentos que utiliza softwares específicos e dedicados, para, de fato, garantir a máxima qualidade naquela solução. Né? Então, quando o cliente começou a entender isso, que eu trago já as perguntas de necessidade de solução, aí eu pergunto para ele, e aí, o que eu faço? Porque as perguntas de necessidade de solução faz o cliente se imaginar no cenário ideal. Quais são os principais sentimentos, Kelvin, que essa etapa desperta no cliente, de necessidade de solução? O cliente percebe ali que tem alguém que pode resolver o problema dele. Então, ele vê que ele não estava enxergando que existia o problema, né, no início ali, né, quando a gente faz as perguntas de implicação, e agora ele vê que tem alguém que resolve o problema e aquele alguém está na frente dele. Então, melhor ainda, ele não precisa ir atrás, o cara está ali. Ele já está preocupado com o problema. Exatamente, está preocupado ali e o cara que resolve está na frente dele. Então, ele já fica mais aliviado, vamos dizer assim, né? Perfeito. E nessa situação, Anderson, quais foram as perguntas de necessidade de solução que você usou? Olha, as de implicação foi tão impactante que quando eu apresentei as perguntas de necessidade de solução, a gente já foi para a fase de fechamento, que fechamento a gente não vai tratar nesse podcast. Vai ser tema para um outro podcast, porque tem processos nas etapas de fechamento do serviço que são primordiais. Se você acertou todas as outras etapas, errar no fechamento, perdeu a venda. É que demonstração de capacidade é exatamente uma etapa da venda, né? Então, vai ser cenas para o próximo capítulo, outros podcasts. E essa é uma das grandes dificuldades dos engenheiros no geral, né? Fechar a venda. A gente tem um artigo lá no nosso blog, para quem ainda não viu, falando exatamente das 4 etapas. Então, para você que já quer interagir aí em relação a isso, tem lá o blog e próximo podcast aí, nos próximos vocês vão ter mais. Show. Excelente. E nesse cliente específico, né, desse projeto do PDA, as perguntas de necessidade de solução depois foi justamente fazer ele refletir. Falei, olha, porque é o seguinte, o cliente quando ele vem das perguntas de implicações, ele já vem um pouco apreensivo, ele ficou com medo. Falou em morte, o cliente já fica apreensivo. E isso não é aumentar demais, não. É porque de fato mata.
Mata se for feito da forma incorreta. Então, Eletricidade, engenharia elétrica não é brincadeira. a intenção nessa fase é que o próprio cliente já fale os benefícios que ele vai obter ao resolver aquele problema que foi criado. Isso. E aí, ó, uma das perguntas que eu fiz para ele foi o seguinte, em relação, cara, como é que você se imagina sabendo que a tua estrutura, a tua edificação, os teus alunos, as pessoas estão seguras, porque de fato você tem a consciência e a certeza que a execução, a elaboração do projeto do PDA foi feita da forma correta. Aí o cliente vem naquela, Cara, isso é o que eu mais quero, ele falou, cara. aquela depressão e agora já começa a escalar para ficar E feliz. você já vê o semblante dele, amor, cara, é isso que eu mais quero. E aí eu Perfeito. falo, então é justamente isso que eu vou estar te entregando. Aí vem para as etapas de fechamento. Show. Aí o Que cara formidável. trabalhou perfeitinho aí as etapas do SPIN, né? Perguntas de situação, problema, implicação e necessidade de solução. Aí no final disso tudo aí, qual a objeção que o cliente vai trazer para cima da mesa? Ali, pro momento da conversa. Quais são as objeções? Se você O aplicou cara trabalhou direitinho. se aplicou da forma certa, rapaz, você mata muitas objeções. É como se você deixasse ali na cara do gol. Mais uma delas, ele vai falar que não tem dinheiro? Não, Fala aí, Kelvin. vai não. Fala aí. Para dar um exemplo de objeção que ele pode trazer ali, Isso. por exemplo, o prazo está longo. Dependendo da solução, ele quer o mais rápido possível, né? Então, se ele trouxer alguma objeção ali, com certeza você pecou nas perguntas iniciais, principalmente de situação e de problema. Não fez o cliente chegar. Mas pode ser um exemplo. Dependendo de uma malha de aterramento, dependendo do tamanho dela, é algo que demanda tempo. Uma escola, principalmente, né? Não sei se ela já estava funcionando e precisou readequar. Já estava funcionando, já tinha prazo para o Corpo de Bombeiro, mas aí onde é que está? Quando você executa, nesse eu não tive objeção com ele. Uhum. Nesse foi depois que ele entendeu a implicação, o homem abriu a guarda. Como diria nosso aluno Cássio, foi faca na manteiga. Foi faca na manteiga. Faca quente Faca na manteiga. quente, é. Na manteiga. Agora, por quê? Não teve nenhuma objeção. Vou te falar o seguinte, de tempo, porque ele estava apressado, ele queria rápido. Quando você faz as etapas de forma assertiva e você utiliza, porque entre uma pergunta e outra, porque muitos podem pensar, é só fazer pergunta, é fácil, qualquer um faz. Uma ova. Tem que saber Entre uma fazer. pergunta e outra vai ter a demonstração de capacidade técnica. Perfeito. Então, quando você mostra o domínio técnico, aí vem o pilar da técnica, um posicionamento diferenciado, transmitindo segurança. É por isso que eu gosto de fazer presencial, porque eu toco assim na mão do cliente, mostra energia para eles entenderem que até o Tais caiu ali, para ele entender, tá entendendo que de fato você tem segurança naquilo que você está falando, que você tem um domínio técnico. Então é por isso que o cara que é só vendedor, ele não vence um engenheiro eletricista que é vendedor, que é especialista em vendas, que desenvolveu posicionamento e vendas. Entendo do assunto. Porque ele não tem substância, não tem as raízes da engenharia elétrica. Exato. Então, por isso que o engenheiro eletricista, quando ele deslancha, quando ele aprende a desenvolver essas habilidades do posicionamento e das vendas. E interessante, sabe o que é? Em setembro agora, tá certo? Olha, nessas datas aí, quem está assistindo no YouTube, eu vou realizar um workshop 100% online e gratuito que eu nunca fiz na minha vida, cara. Eu vou abrir Olha, a maravilha. caixa preta das minhas estratégias de vendas de serviço de engenharia elétrica. Show. Então o evento ele vai acontecer nessas datas aí, olha, de 12 a 19 de setembro, vai ser ao vivo às 20 horas. Então fica ligado, tá certo? Que, enfim, eu acredito que já fiz mais de quantos eventos? Mais de 20? Se não Por foi aí. isso, Mais. mas foi Por por aí. Esse vai ser, tá certo? Eu não sei se vai ser o último, mas vai ser o primeiro e da forma que eu vou estar fazendo, nunca fiz antes na vida. Vou abrir, de fato, a caixa preta da minha estratégia de venda de serviço de engenharia elétrica. Sabe por que isso é importante? Porque engenheiro eletricista que não vende, quebra. Empresa que não vende, quebra. Então, a gente tem ouvido muitos dos nossos alunos, né, das principais dores e dificuldades e também de vocês, da audiência. Inclusive, olha, coloca abaixo nos comentários aí quais são as principais dificuldades que você tem para que a gente possa transformar isso em conteúdo, para que eu possa extrair aquilo que eu faço na prática, no meu campo de batalha, né, na empresa da World Elétrica, para vocês. Então, fique ligado aí, participe e coloca aí qual a principal dificuldade que você tem e enfrenta dentro do mercado da engenharia elétrica. Conteúdo prático assim não é em todo canto que a gente encontra, não. E Viu? de graça. Então, só fechando o raciocínio, por que a gente não teve essa objeção? Por conta disso. Demonstração de capacidade técnica
posicionamento transmitindo segurança e comunicação assertiva de vendas trazendo todas as etapas. No final, a gente não tem essa objeção pelo seguinte, cara, o cliente ele sente tanta confiança que ele sabe que está nas suas mãos. É o tempo que você puder, que ele sabe que você está comprometido, porque na comunicação já deixa ciente, cara, eu estou comprometido. Tá certo? Deixa comigo. Ah, não, corpo de bombeiro. Esquece corpo de bombeiro, deixa comigo. Show. Tá certo? Que eu vou estar entregando a melhor solução. Se a melhor solução for necessário 10 dias ou 15 dias para fazer, é 15 dias, não 2 dias. Ou seja, você toma o domínio da situação. Legal, Anderson. Fazendo um adendo, né, para as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo também, para esse caso interessante que você trouxe de PDA, né? Onde eu fiz graduação, Paulo Afonso, é uma das regiões do país que mais recebem descargas atmosféricas. Então, assim, se você também busca conhecer a região que você está trabalhando, João Pessoa também recebe, né, um pouquinho, quando chove muito aqui a gente sente. Então, você conhecer a região que você está oferecendo aquele serviço também, que não necessariamente o engenheiro eletricista atua em uma única região, né? Então, você conhecer e já levar também a estatística daquele acontecimento para o seu cliente, muda a trajetória também. E você falou isso, é muito fácil vender serviço de PDA. Quando o lugar que você está trabalhando tem uma estatística forte, isso é um ponto a seu favor. Isso né? Facilita ainda mais. Nesse tipo de solução. E isso é uma coisa que até um professor meu falava, olha, vocês que pretendem trabalhar com PDA aqui na região, é muito fácil, porque recebe muita descarga atmosférica. Então, é um interesse de todos os empreendimentos. Tanto que lá, o mercado de PDA lá é muito grande, porque os próprios empresários já procuram os projetistas para fazer esse serviço, porque sabem do risco que a cidade corre, né, de descargas. Então, só lembrar que essa demonstração de capacidade técnica, muitas vezes não é só do conhecimento intrínseco da engenharia elétrica, mas da região que você está atuando também, né, dos sinistros que acontecem. Perfeito. A gente não fica limitado também a PDA, né? A gente sabe que toda cidade tem alguma indústria, algum empreendimento que precisa de uma subestação. Então, gestão de modalidades tarifárias, qualidade de energia, correção de fator de potência, se expande projetos de malha de aterramento, enfim. Então, Perfeito. Todas essas soluções e outras a gente vende lá na World Elétrica Soluções. E se eu fosse falar de cada uma delas aqui, a gente ia precisar pelo menos de uns 5 ou 6 dias, cara. Tem muitas estratégias que dá para utilizar em cada um desses serviços de forma assertiva. muito bom. Show. Então, só para finalizar, queria que vocês dessem outras dicas, né, ou algum conselho muito especial para quem está nos assistindo e nos escutando sobre vendas consultivas na engenharia elétrica. Cara, tem um rapaz, ele chama Hans Sterneck. Ele diz que o objetivo dele não é realizar uma venda, mas construir um relacionamento. Ou seja, às vezes a gente faz a venda, por exemplo, de uma subestação e vendeu a subestação, você prospectou o cliente, deixou aquele cliente ali meio que abandonado e, na verdade, ele pode estar precisando agora corrigir o fator de potência dele, está tendo algum problema com qualidade de energia, ampliou, colocou uma máquina nova e você não sabe. Então, você tem que se relacionar de tempo em tempo, tá conversando com aquele cliente. Não é porque você já vendeu uma solução que você não pode vender outra. Então, uma das sacadas, uma das dicas é essa. Você vende e a partir daquele momento cria o relacionamento. Perfeito, que é o famoso pós-vendas. Pós-vendas, também, o poder exatamente. do pós-vendas. E aí, Anderson? Eu queria dizer o seguinte, não é nem dica nem sacada, eu quero dizer o seguinte. Engenheiro eletricista que não vende, ele está fazendo um desfavor para a sociedade. Porque no momento da venda, que ele vai colocar em prática aquele algo tão precioso que ele tem na mente, que é o conhecimento. Colocar a técnica, colocar toda a vivência, todo o sacrifício dele na academia ali, 5 anos, estudando de madrugada. Tudo aquilo só vai vir à existência quando ele vende, no momento da venda. Então, venda. Venda. E numa Show. reunião, só mais uma coisa, numa reunião também, quando você está conversando ali com o seu cliente, ele não compra da sua solução, às vezes não era o momento. Não quer dizer que ele deu não e aquele não é definitivo. A semente você deixou plantada, ele sabe que aquela solução está disponível e ele já sabe quem encontrar. Você, mais uma vez, tem que estar acompanhando ele. Você não pode descartar. Você recebeu um não. Não foi um
Não quer dizer que é o fim Fuja. do relacionamento. O Fuja não, de mim. o não nunca é um não. O não, muitas das vezes, ele pode ser um agora não. Agora não, exatamente. Show. Mas pode ser um não também. Também. E se for, é uma bênção. O ruim é o talvez. Talvez é, meu Deus do céu. Esse causa Horrível. ansiedade. Talvez é complicado. Show. Queria agradecer a vocês por essa conversa bacana. Obrigado, Agradecer também Obrigado. a vocês que estão nos assistindo no YouTube. E só lembrando, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. E até o próximo episódio. Valeu! Valeu, galera. Valeu.